Bem, meus queridos, vou dar uma continuação aí nessa metafísica na Antiguidade e na Idade Média. Lembrando que a gente vai tentar traçar algo com mais calma para tentar mostrar o objetivo dessa forma de pensar do conhecimento adotada nesse período. Certo? Então vamos. Aqui, para aqueles que quiserem acompanhar, a gente está na página 16, falando sobre as causas. De novo, em cima do pensamento de Aristóteles. Então, Aristóteles previa uma ciência para cada substância distinta e a metafísica para tratar da substância em geral nos aspectos universais. Então, é para mostrar que você tem um sentido do que, de como, do porquê, do para que as coisas são. Então, ele vai falar sobre 4 causas. E eu vou usar o mesmo exemplo adotado no livro, que essas causas ele vai dar o sentido para tentar traduzir uma mesa. Então ele vai falar sobre uma causa material, que é o elemento que constitui, no caso madeira, de uma causa formal. A forma que ela apresenta, então uma mesa, uma tampa e 4 pezinhos. Causa eficiente, motor ou motriz, o que gerou o movimento, no caso marceneiro, quer dizer, aqui pensar numa transformação. Então você tem algumas ações nessa causa essa causa eficiente ou motriz que transformam o movimento. A madeira, a mesa ela não é pronta em si, ela é transformada da madeira e ela tem um objetivo por si. E aí a gente recorre a essa ideia de uma causa final. A finalidade, a função do objeto, que seria apoiar. Então você precisa desencadear uma sequência de perguntas, de porquês ou de indagações para saber como esse objeto ele se vale. A gente está falando de algo material, né, igual uma mesa. Se a gente for pensar numa escultura, uma escultura de mármore, vai seguir essa mesma ordem. O que é o material dele? O mármore. A forma, uma escultura, sei lá, de um homem. A causa motriz, aquele que vai esculpir, e a causa final, uma apresentação. É lógico que isso é uma forma de pensar das transformações em si. Isso mostra que algo que é essencialmente a matéria, essa matéria ela passa, ela transforma de acordo com uma certa vontade, que seria essa causa final. E assim atribui o sentido às coisas. As coisas elas não são presentes em si, se a gente for pensar. Ele não é esse material em si. Ele segue uma sequência de ordens até se tornar isso que seria essa causa final, esse objeto final. Eu vou tentar ler um texto que está aí na página 17 para a gente tentar compor um pouco essa ideia. Porém, o que ensina é a ciência que investiga as causas. Por quê? Só os que dizem as causas de cada coisa é que ensinam. Ora, conhecer é saber, por amor deles mesmo e próprio da ciência do sumamente conhecível. Com efeito, quem procura o conhecer pelo conhecer escolherá, de preferência, a ciência que é mais ciência. E esta é do sumamente conhecível. Os sumamente conhecíveis são os princípios e as causas. E pois, por eles e a partir deles que conhecemos as outras coisas, e não eles por meio destas, que são subordinadas. A mais elevada das ciências é superior a qualquer subordinada,
e, portanto, aquela que conhece aquilo em vista do qual cada coisa se deve fazer. Isto é, o bem em cada coisa é, de maneira geral, o ótimo no conjunto da natureza. Resulta, portanto, de todas essas considerações que é a esta mesma ciência que se aplica o nome que procuramos. Ela deve ser, com efeito, a ciência teorética dos primeiros princípios e das causas, porque o bem e porquê são uma das causas. Um pouco confuso, mas no próximo slide eu vou deixar a foto e aí vocês, se quiserem retomar esse texto. Mas o que ele está mostrando? Existe uma sequência do conhecer, existe uma sequência dessa formalidade das causas, como elas são direcionadas, como elas são interpretadas. Aqui, de novo, se a gente pensar em si um objeto, ele vai passar por essas transformações até que o homem, em seu artifício do querer, ele vai transformar esse material. Mas se a gente pensar enquanto ciência, a ciência é uma estruturação das causas. O que eu estou estudando, sobre qual forma, sobre qual o objetivo, qual a consequência desse estudo. Então a gente vai ter essa forma de causalidades. Sempre uma etapa estando vinculada à etapa anterior. Porque se você pensar bem, voltamos ao exemplo da mesa. Desde que ela saia de uma madeira até se tornar mesa, ela precisa de etapas para chegar nesse fim. Então aqui dota esse sentido em relação à própria estruturação das ciências. Então, como Aristóteles costumava chamar de essência, a essência de substância, então como que essa substância seria dividida? Né, que ele vai chamar de substância primeira e substância segunda. E o que seria isso? E aí eu usando o próprio texto da página 17 para tentar montar para vocês essa ideia. Se a gente for pensar a espécie, substância segunda, a espécie seria o conjunto de propriedades comuns entre alguns indivíduos, substância primeira. E o gênero seria um conjunto de propriedades comuns entre algumas espécies. Então você vê que você vai ordenando em si como se fosse camadas. Você sempre tem aquilo que é primeira e como ela vai se ampliando. Como que a gente vai pensar isso? Se a gente amplia, a gente vai chegar a características mais universais. Se a gente reduzir, características mais específicas. E é isso que é essa ordem diante dessas essências das substâncias. Vamos lá. No exemplo aqui, a gente tem 3 figuras de gatos. No caso, gatos de desenhos animados, que é o Tom, o Garfield e o Félix. E o questionamento é, se a gente for pensar numa ordem mais geral, o que eles são? Gatos. Se a gente começar a compor ele em grupos, a gente vai ver que a gente vai chegar a algo que é muito específico de cada um, que vai falar quem que ele é por essência ou substância, se torna esse indivíduo. Ah, eles são gatos, eles são desenhos animados. Isso são formas mais gerais. Aí você começa, um é cinza, um é laranja, o outro é preto. Um gosta de lasanha, um corre atrás do GR. E assim a gente vai gradualmente achando essa forma primeira. Então aqui é para buscar essa relação que cabe em uma ordem muito mais ampla, de uma ordem muito mais universal e numa ordem muito mais específica que torna esse indivíduo. Diante disso, né, ele vai um pouco organizar a sua ideia de substância enquanto sujeito e predicado. O que seria isso?
qual que é a substância enquanto sujeito? Essa substância primeira, e depois toda a gradação que vem, que seria esse predicado. Isso ordena uma forma de pensar. Isso justifica como que diante de uma totalidade a gente consegue encontrar subgrupos, subdificações para entender o que é essa essência em si. Tentando voltar um pouco da mesa, existem vários tipos de mesa, várias formas de mesa, vários tamanhos de mesa. E aí você vai decompondo essas formas para você ver em si uma mesa muito, às vezes que é muito específica. Mas no geral, o entendimento da mesa é comum a todos. Então isso seria uma forma mais abrangente. Tentar dar o exemplo para vocês entender o que é essa substância enquanto sujeito. Esse primeiro. E aqui ele vai dar o exemplo de Sócrates. Né? Então a substância, esse que é o sujeito, quem que é ele? É Sócrates. Se a gente for pensar na sua espécie, ele é o que? É um homem. Se a gente for falar de um gênero, ele é um animal, e aí já encadeando para essa ideia dessa substância segunda. E aí você vai decompor ele em 10 categorias, que está articulado também diante do pensamento de Aristóteles, que ele vai tentar descrever esse Sócrates diante dessas formas que vocês vão ver que tem uma entonação que são mais gerais. Se a gente for perguntar uma qualidade mortal, uma quantidade pequena, Sócrates era um cara baixo. Se você tem uma relação, ele era menor que Platão. Então, olha, observem como que essas falas, elas transcrevem muito como você quer categorizar as coisas e como, de uma observação prática, você chega num objeto muito específico. Isso, para ciências, é muito importante. Eu gosto muito de usar o exemplo das biologias. Lembram lá, e aqui já abrindo meus parênteses, né? Quando a gente fala reino, filo, aquela classificação toda, ela segue um pouco disso. Então vamos lá. Lugar, esteve em Atenas. Tempo, viveu antes de Aristóteles. Posição, está sentado. Posse, tem uma túnica. Ação, praticava a maiêutica. E paixão, sofreu uma condenação. Então você está vendo que categorizar, você está colocando categorias, e categorias que são de uma ordem da realidade. Ela não é algo que seria abstrato, ou uma forma que você não conseguiria enxergar ela. Enxergar no sentido de ter essa forma de conhecimento, de apropriar ela em si. Então isso faz com que exista esse discurso que Aristóteles vai tentar provocar, que ele vai tentar organizar, que ele vai tentar gerir. E aqui ele vai ao longo do texto, ele vai continuar dando exemplos, e eu vou seguir para vocês o exemplo que ele dá. Né? Para a substância primeira, o indivíduo, eles poderiam ser acidentais, mas para a substância segunda, o gênero ou espécie, seriam sempre essenciais, pois se mudassem, eles deixariam de ser o que eram. Veja o exemplo. Certo gato ainda seria um gato mesmo se perdesse as garras, não pudesse miar ou caçar. Portanto, essas características seriam acidentais para esse indivíduo ou substância primeira. Você troca essa classificação, essa ordem de classificação dele, né? O gato sem garra, o gato mia, o gato caça, mas se ele não fizer isso, ele vai continuar sendo gato. Então, a primeira, ela é consolidada, ela é o sujeito, ela é a essência. Então, vamos lá. E o segundo, todavia, possui garras, miar e caçar, são diferenças que definem a espécie dos gatos em relação aos demais. Portanto, seriam características essenciais para essa espécie ou substância segunda.
Então você tem, de uma forma mais geral, mostrar, que seriam das segundas, mostrar o que é um gato em si. E na primeira mostrar qual é esse gato em si que a gente está falando. Ah, mas aí podemos problematizar isso e pensar o seguinte: um homem vai começar a miar, vai caçar e cortar a unha igual garra. Isso não é do contexto do homem. Ele tem outros mecanismos. E o homem não vai se tornar gato por agir de forma igual ao gato. De novo, a substância primeira sendo válida, mesmo que você possa tentar deslocar essa relação do gênero. É lógico que se você olhar um homem, o homem que eu falo do ser humano em si, tentando se passar por um gato, ao olhar para ele você ainda vai falar que ele é um homem, talvez louco, né? Se a gente fosse botar nas categorias sobre o que ele é, sobre a ação dele, sei lá, um louco. Mas entendem? Aqui é uma consolidação para mostrar que existe uma sequência sobre as causas que elas vão organizar. Existem uma relação entre as substâncias e essências, mas que elas vão se manter em destaque nessa essência primeira, e que é diante dessas observações que vai estruturar uma forma de pensar, que você vai tentar, através da realidade, através de uma racionalidade, descrever ações e eventos. Certo, meus queridos? Na próxima a gente dá continuidade aí com essa calma possível. E espero estar de volta nesse fim da quarentena o mais rápido possível para a gente poder fazer debates que às vezes não são possíveis através das videoaulas.